senhoras e senhores senadores. Quero iniciar agradecendo o meu companheiro parceiro de bancada, senador Walter Pinheiro, e em seguida o senador Pedro Tax, ambos que generosamente trocaram o seu tempo comigo numa inscrição posterior. Senhor presidente, uso da palavra para fazer um comunicado à Casa, na verdade, para dar conta da diligência pública que fizemos na Câmara Municipal de Salvador sobre o projeto do senador Moca, Política de Concessão de Benefícios para Portadores de Doenças Hereditárias Associadas a Fatores Raciais, destacadamente entre elas a anemia falciforme. Por minha proposição, nós fomos até Salvador para uma diligência, e a escolha não foi apenas por se tratar da capital do meu estado, mas principalmente porque é esse estado que apresenta maior prevalência de anemia falciforme, com incidência de um caso para cada 650 bebês nascidos vivos, enquanto em outros estados, exemplo do Rio de Janeiro, é registrado um caso para cada 1.300 bebês. As estatísticas apontam para a prevalência da média da doença entre 1 a cada 380 nascidos vivos, principalmente afrodescendentes. Segundo o Ministério da Saúde, 3.000 bebês nascem com esse mal todos os anos no país. Em crianças portadoras da doença, a taxa de letalidade até os 5 anos de idade é de 80% quando não há tratamento algum, e de 1,8% quando há tratamento. Por isso, a importância de chamarmos a atenção para a necessidade da identificação da doença e o seu tratamento imediato. O debate teve como objetivo ouvir os especialistas quanto ao conteúdo do projeto. E as informações que lá nós obtivemos a respeito da doença servirão para, sem dúvida nenhuma, instruir melhor esse projeto de lei. Durante o evento ficou claro que, embora a Bahia lidere o ranking de casos de anemia falciforme no país, a doença avança em todo o Brasil, inclusive em estados onde a presença da população negra é menor. Outra constatação é de que é a do desconhecimento dos sintomas o que induz ao falso diagnóstico da anemia falciforme. Na opinião do coordenador de pesquisas com célula-tronco da Universidade Federal da Bahia, Dr. Gildásio Daltro, isso mostra que negligenciar a doença e o doente é pior do que conviver com os sintomas da anemia falciforme. Portanto, é preciso colocar o portador da doença no centro do debate. Já a coordenadora nacional para a doença falciforme do Ministério da Saúde, a médica Joyce Aragão, que explicou que no Brasil há mais pessoas com traço da anemia do que com a doença. Segundo ela, levantamento do Ministério concluiu que em torno de 180.000 crianças brasileiras possuem a doença e 80% delas morrem até os 5 anos de idade, como já falei, por falta de acompanhamento. Sendo que as grávidas representam um grupo bastante vulnerável, já que 50% delas podem morrer durante o parto. O diagnóstico pode ser feito por meio do teste do pezinho. Na Bahia, nós temos 80% da cobertura do território fazendo esse teste. Dentre os recém-nascidos, se a doença for detectada precocemente, apesar de incurável, pode ser tratada da forma mais adequada logo que a criança nasce, evitando assim uma série de complicações e até a morte. O teste do pezinho poderia servir de instrumento ao Cadastro Nacional de Informações sobre a doença. No entanto, apenas 18 estados do país oferecem gratuitamente o exame no âmbito do SUS para a detecção da anemia falciforme. Nos demais estados, o teste gratuito existe, porém não inclui a anemia falciforme entre as doenças diagnosticadas. Todos consideraram que a anemia falciforme é uma doença que acomete pessoas integrantes de uma população negligenciada e aí se caracterizando como uma doença negligenciada. Desta audiência pública, senhor presidente, saíram proposições claras no sentido de formação de um grupo de trabalho na Bahia, multi-institucional e interfederativo. Além disso, a proposta de um recenseamento das pessoas com traço falcêmico para passar por um aconselhamento genético. A capacitação
a necessidade da capacitação dos professores, dos profissionais da área de saúde, com campanhas educacionais para o diagnóstico inicial, aumentar a rede de cuidados com a pessoa que tem doença falciforme. A doença falciforme não tem cura e é uma doença que ela traz a incapacidade para o seu portador. É uma doença incapacitante. Ela ataca os ossos das pessoas que as possuem. Portanto, ela é uma doença com forte impacto na saúde pública e atinge uma população vulnerável do ponto de vista econômico e social. Por isso, indispensável o seu debate, o esclarecimento a respeito da doença, a preparação dos profissionais de saúde para tratar com a doença e o teste do pezinho, amplamente ofertado à população brasileira, em todos os estados brasileiros, de forma gratuita, para o diagnóstico imediato dessa doença. Algumas outras propostas saíram e eu peço a Vossa Excelência que possa dar integralmente o meu discurso na sua publicação, porque, em função do tempo, terei que abreviar a minha fala. Também destaco aqui os demais participantes integrantes desta audiência pública, os vereadores Silvio Humberto, Odiosvaldo Vigas e Fabíola Mansur, a diretora da Gestão de Cuidados da Secretaria de Saúde da Bahia, Liliane Mascarenha, da médica geneticista Helena Pimentel, do coordenador da BADFAL, Associação Baiana de Pessoas com Doença Falciforme, Altair dos Santos Lira, do coordenador do Departamento de Cirurgias da UFBA, Dr. Gildásio Daltro, de Mittermeier dos Reis, pesquisador da Fiocruz, Bahia, Joyce Aragão de Jesus, coordenadora da Política Nacional das Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da Saúde, do Dr. Eduardo Mota, professor associado do Instituto de Saúde Coletiva, ISC-UFBA, e Maria do Carmo Moraes, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, aos quais quero agradecer a presença e a contribuição àquela audiência pública, solicitando a Vossa Excelência, mais uma vez, que seja dado integralmente como lido o meu pronunciamento.